Bom dia a todos e a todas, é um prazer estar aqui em Campo Grande. Minha primeira vez efetivamente aqui, antes só de passagem. Uma bela cidade e parabéns à organização local e à FRG e à BGD por esse excelente evento. O que eu vou apresentar hoje e nessa sessão é uma base técnica para vocês entenderem alguns problemas e alguns pontos importantes relacionados à segurança de equipamentos e inversores fotovoltaicos e algumas tecnologias que nós temos que começar a dar mais cuidado que nós já damos para potencializar a penetração e evitar problemas futuros de qualidade ou de alguns problemas de fogo ou choque elétrico que podem macular a imagem e tornar uma imagem que a tecnologia é insegura. Porque é uma apresentação mais técnica para explicar alguns problemas técnicos que existem, para vocês entenderem tecnicamente algumas questões e depois as empresas fabricantes de equipamento vão explicar um pouco mais do ponto de vista de produtos e de soluções que tem para mitigar esses problemas. Então, deixa eu ver aqui se passa. Tem que ligar, né? Então, eu agradeço a organização, a todos aqui, e peço pequena desculpa por essa mudança da última hora da ordem, mas é para facilitar para vocês. Então, uma breve introdução, nós trabalho na Universidade Federal de Santa Maria, nós temos um Instituto de Redes Inteligentes, que nós temos laboratório de ensaios de inversores fotovoltaicos acreditado pelo Inmetro, com potência de até 75 kW, e nós realizamos dezenas de ensaios de equipamentos, inversores, e nós conseguimos ter um bom mapa do que existe no mercado. Existem produtos de vários tipos de padrão e qualidade. Tem aqueles que são produtos excelentes, tem aqueles que passam pela média, mas você vê que trabalha pela regulamentação, e tem produtos que são deficientes. E em segurança, tem alguns produtos que mesmo não tendo normas, tem vários critérios de segurança adicionais, tem produtos que são bem deficientes. Então, nós temos que saber entender que existe uma diferenciação de qualidade bastante ampla em equipamentos. E tenho trabalhado em comissões de normas há um bom tempo para tentar incluir mais aspectos de segurança. Acho que é uma questão muito importante para o nosso mercado ser fortalecido no longo prazo, né? Nós vendemos soluções não como um carro para durar 5 anos, 10 anos, é para durar 30. Então as coisas têm que ser bem robustas e seguras para evitar que os problemas, que nem como um carro, eles tendem a aparecer quando fica velho. Novo, tudo vai funcionar com muito menos problemas. Então, quais são as principais causas? Nós temos fatores intrínsecos e extrínsecos. Intrínsecos são controláveis, que era pelo fato de ter o sistema em si. E tem outros que são extrínsecos, não controláveis, que vêm de agentes externos, ou o fato de existir um fator externo que causa um problema. Os riscos intrínsecos, né? Eu trouxe algumas apresentações dos mais importantes que a literatura e que os próprios informações de campo de fabricantes nos mostram. O primeiro deles é o arco elétrico, que é um mau contato em conector ou quarto de junção, que faz com que ocorra um arco elétrico, e esse arco elétrico CC, no circuito de corrente contínua, provoque um calor excessivo que gere fogo, tá? E pegue fogo em conector e esse fogo pode se propagar pela instalação. Então, um exemplo aqui, um conector que foi feito um teste no nosso laboratório, de um conector comercial, foi aberto por um motivo, e acontece esse tipo de comportamento com ele. Pode ser uma abertura por vento, ou por algum motivo mecânico, ou uma crimpagem de cabo, e acontece uma abertura e fica o arco gerando uma quantidade de energia e calor tão grande que provoca fogo. Esse fogo pode se propagar para outros elementos da edificação, ou mesmo, além de danificar o sistema, pode danificar e causar incêndio. Tá? Temos outros fatores intrínsecos ligados na literatura, que é o problema da corrente de fuga excessiva. Alguns equipamentos geram corrente de fuga excessiva, embora hoje já existe regulamentação, e a nova norma do Inmetro está incluindo regulamentação para isso. Eu estou mostrando as causas possíveis de ter, e a acumulação do material combustível junto a módulos pode provocar pontos quentes ou microarcos que geram
prende fogo em material combustível externo. Tá? Exemplo, ali um exemplo de um local lá na Europa, que ninhos de pássaros, aves na Europa, juntou excrementos e palha, e com pontos quentes, o próprio excremento, ele é material corrosivo, vai gerando perda de contato e pode gerar fogo. Então já aconteceu vários casos na Europa com isso. Então corrente de fuga excessiva, talvez aqui no Brasil, em alguns locais isso não seja uma situação, mas talvez em outros seja. Tá? Sobreaquecimento, esse é um problema intrínseco de problema de projeto ou mau dimensionamento. Então, os sistemas operam com condições limites alta temperatura, é um problema de país tropical. Às vezes nós pegamos dispositivos que foram feitos para outras condições meteorológicas que não as nossas, e os dispositivos inadequados não suportam a condição operacional e prendem fogo. Tá? Exemplo, um disjuntor que não é para fotovoltaica. Tá? Eu peguei um vídeo exemplo da internet, mas esse fenômeno ocorre de maneira igual com equipamentos dimensionados de forma inadequada, tá? Que é o problema de ele aconteceu uma sobrecarga no equipamento e ele não aguentar o tiro, não ser dimensionado para aquilo, né? Se eu pegar um disjuntor de 10 kA de corrente de curto-circuito e você colocar 50 kA, ele vai pegar fogo. Tá? Mas não é porque o disjuntor é ruim, foi dimensionado e colocado de forma equivocada. Isso é uma questão importante para vocês, instaladores, integradores, EPCistas, que tem que considerar. Né? O inadequado dimensionamento gera problemas. Outros riscos que existem seriam riscos extrínsecos, que vêm de fora. Um deles é o distúrbio eletromagnético externo. O mais comum deles no Brasil, num local que tem muita incidência de raios, é o raio. Tá? Então, o raio ele funciona como um gerador de pulso de alta energia, que se o sistema tem um sistema de dispositivo de proteção de corrente de surto, né, os DPS, é neles que vai ser absorvida energia. Mas os DPS só vão funcionar adequadamente se existir um aterramento adequado. E se eles forem dimensionados para a potência do surto. Claro que isso trabalha com estatística. Em alguns casos vai ter um raio com energia tão grande que estatisticamente pode danificar o DPS e pegar fogo. Existem fogos que não foram necessariamente que o raio que foi mal projetado, é que a proteção ideal é custo infinito. Que nem avião, não tem avião que não caia. Você não pode botar uma redundância de 10 vezes em turbinas. É inviável. Então tem um limite de compromisso. Tá? Outro fator, um exemplo aqui, né, é um raio que ocorre em uma edificação, ele causa danificação em circuitos, eventualmente tendo DPS, as proteções certas, pode ser que em algum momento ele não aguente. Tá? Mas a maior parte dos casos estatísticos bem projetado, isso vai evitar o problema. Tá? E um incidente mecânico externo ou térmico externo também pode ser uma causa de incêndio. Por exemplo, quando um incidente externo corta ambos os cabos CC, ou calor externo provocado por um fogo externo derrete esses cabos. Aí inicia um curto-circuito, que a gente chama de curto paralelo, que a energia dos módulos fotovoltaicos alimenta o incêndio. Esse aqui é o pior dos cenários possíveis para incêndio. Tá? Você dá um exemplo aqui, ó, isso aí da internet, um caso de 2 cabos paralelos numa usina que pegaram, que gerou um arco paralelo e a própria energia gerada pela usina fotovoltaica está alimentando o fogo. Não é proteção que vai gerar isso aqui. Esse é o problema grave Os fusíveis são usados em grande parte nas usinas, nos canais duplos, fusível no lado positivo e negativo, para evitar esse problema aqui. Tá? Como mitigá-los? Eu mostrei o problema, parece que eu estou advogado do diabo aqui mostrando o seu problema. Não, tem como resolvê-los. Nós podemos resolvê-los. Vamos mostrar tecnologias que existem para isso. Então, uma questão bem importante que existe, que vem da teoria da tecnologia de tolerância a falhas. Como trabalha na aviação, como trabalha a indústria automobilística para evitar falhas. Falhas críticas de segurança, elas sempre trabalham com redundância. Uma falha, um evento causar problema não vai causar o sinistro.
Tem que ter 2 pontos críticos. Tá? E as falhas críticas de emissão, para nós, fotovoltaica não é um problema. Se der um problema, a gente pode desligar. Tá? Pode desligar a fotovoltaica. Não é que nem um avião. Deu um problema lá no meio do voo. Eu desligo o avião? Não, né? Mas para nós podemos desligar sem problemas. Então, nós temos falhas críticas de segurança. Então, quais são, no caso fotovoltaica? Equipamentos não podem causar incêndio ou choque letais, e as redundâncias e proteção contra fogo e choque elétrico deve ser garantida para que uma falha única. Tudo falha. Motor de avião falha. Hidráulico de avião falha. Como é que o avião não perde as superfícies de controle? Eles têm 3 circuitos hidráulicos. Tá? Para garantir isso, o avião voa com uma turbina. É redundância. É a solução para evitar um problema. Tá? Vocês já viram que cabo fotovoltaico que está fora de conduíte, ele não tem que ter camada dupla de proteção? Por que camada dupla de proteção? Porque se uma proteção falhar, tem a outra. Essa é a lógica que rege a proteção. Então, mitigação, escolha materiais, dispositivos e equipamentos. Esse é um ponto fundamental e que é o que eu vou abordar. Mas tem outras questões muito importantes, como projeto técnico, execução e inspeção. Os materiais é um dos pontos. Eu vou focar neles porque é a minha expertise, mas vocês entendam que vocês são parte do processo, né? Vocês como projetistas e como executores e também como responsáveis na parte de fazer a inspeção da execução. Então, os fatores intrínsecos do arco elétrico, a solução que existe é a proteção contra arco elétrico. É bem conhecida, tem quase todos os fabricantes têm no mercado mundial essa proteção. Os Estados Unidos já requer desde 2014 essa proteção. Tá? Então, é uma FCI junto ao inversor. Então, aqui eu vou mostrar um exemplo de um vídeo com FCI e sem FCI. Ó, vocês viram ali? Deixa eu voltar. Olha o que aconteceu lá no início do vídeo. O arco elétrico foi gerado de forma idêntica, ensaio exatamente igual nos 2 casos. Uma proteção identificou o problema e desarmou. A outra proteção pode gerar o fogo. Proteção contra corrente de fuga. Outra proteção também que existe, que é detecção de resistência de isolação e detecção de corrente residual. Proteção contra choque elétrico e contra fogo provocado por corrente de fuga excessiva. Também é uma proteção chamada RCMU, que é dentro do inversor. Terceiro, sobreaquecimento. É dispositivo projetado adequadamente para o limite operacional dele. A gente enxerga, e nós já testamos no laboratório, para demanda de fabricantes, de distribuidores de produtos que querem comercializar no Brasil algum produto, para verificar se o DPS de 1000 volts, ele atende aos requisitos de DPS de 1000 volts. Esse fabricante, um dos fabricantes que fez lá para nós, buscou vários equipamentos que ele comprou no mercado para importação, OEM, e ele verificou de 5 equipamentos, um passava dos requisitos, 4 outros não passavam. Ou seja, mesmo em condições que eles deveriam não pegar fogo, eles pegavam. Então não adianta ter dispositivo, eu comprar um disjuntor de 10 amperes e achar que eu tenho um disjuntor de 10 amperes, tá ok. Eu tenho que ter um de 10 amperes que foi testado para garantir que durante as condições operacionais ele vai aguentar. Isso vale, só para eu falar para o caso, eu passei aqui. Caso americano, europeu, eles exigem certificação de tudo. Conector, cabo, módulo, microinversor, para segurança, entre os quais para fogo. Então, a garantia é feita com redundância. Então, tudo é testado, não adianta só ter uma proteção no inversor, achar que ela vai garantir tudo, ou só um fusível, é redundância. Então, o cabo tem que ter a resistência que ele previu. Se o cabo tiver uma resistência baixa, muito maior do que a prevista, ele vai esquentar demais, aquela proteção de camada dupla vai derreter, ele vai gerar o problema do sinistro. Então, o sistema se trabalha para fazer um projeto certo, tem que ter dispositivos adequados e que aguente a suportabilidade da aplicação. Então, fatores extrínsecos, distúrbios eletromagnéticos externos, que é um incidente raio, tá? É ter os DPS que aguentam
suportar a energia do raio, então ter o dimensionamento adequado para a energia do raio. Geralmente, ter dentro do inversor também ter o DPS interno para garantir isso. E, o melhor de tudo, é o aterramento. Se não tiver aterramento, ninguém suporta raio. Porque o princípio do DPS para eliminar o problema do raio é ter um caminho para vazar energia. E esse caminho é para a Terra. Se muita gente, tem aquela fotinha, eu ia trazer a fotinha de um potinho, que o cara pegou um chuveiro e botou um potinho com terra e colocou um fio dentro. Tá? Aterramento tem que ser testado. Para vocês, um dos principais itens de segurança é aterramento. E nossas edificações, em geral, são deficitárias nisso. Se preocupem com isso. Isso vai evitar um monte de problemas técnicos e de pós-venda para vocês. Tá? Vamos adiante. Fatores externos intrínsecos, o lado do caso do arco elétrico no lado CC, que é o caso que os bombeiros aí estão demandando no Brasil, que é o caso ocorra um fogo na edificação, o lado CC pode ficar energizado. Então, qual é a forma de fazer com que se garanta uma desenergização do lado CC? Existe uma solução chamada desligamento rápido ou desligamento do circuito de corrente contínua, também chamado de Rapid Shutdown, que é uma solução possível para esse caso, que você coloca lá junto aos módulos um circuito de desligamento para eles para garantir isso. Isso aqui, em geral, é mais aplicável em locais com alto risco, tipo casas, edificações, né? Não é talvez para todas as aplicações. Tá? E aí o bombeiro pode atuar com segurança, que não vai ter risco de choque elétrico. Principalmente o problema do bombeiro é o risco do choque elétrico que ele pode sofrer. Bom, qual é o melhor caminho de soluções? Tudo que se trabalha em tolerância a falhas, se trabalha não é ter algum risco, você parar tudo. Nós vimos a Covid que não foi feita análise de riscos, né? Foi feita uma coisa quase passional na hora de abordarmos isso. Paramos o país quando não precisava parar naquele momento, e em momentos mais críticos já ninguém acreditava, porque não foi feita uma análise racional de riscos adequados, até porque não se conhecia tão bem os riscos. Mas o que se faz em toda a engenharia é uma análise de riscos. Ou seja, qual é o risco, qual é o impacto. Se não, você coloca, que nem o ditado faz, airbag em bicicleta. Tá? Como é que a indústria automotiva aeroespacial faz? Eles usam muito uma análise chamada FMEA, Failure Mode Failure Mode, não sei que análise, não me lembro mais o E. Tá? Que ele faz uma análise de severidade, ocorrência, e faz uma pontuação, tá? Severidade, ocorrência, e faz uma pontuação para definir se vai ser necessário ou não aquela proteção ou a redundância adicional. Tá? Um avião, por exemplo, perder o circuito hidráulico do avião é tão crítico que eles têm 3 circuitos hidráulicos. Por quê? É a análise FMEA que faz essa pontuação. Então, esse é o caminho que a gente tem que adotar, mas é importante entenderem que tecnologia elétrica sempre tem risco de incêndio. Tá? A gente não vê, mas energia elétrica gera calor conforme o ponto inadequado, e esse calor excessivo em qualquer local gera fogo. Até metal pega fogo. Tá? Então nós temos que ter esse cuidado, e você tem que atentar em que nós precisamos coletivamente isso para que não seja taxada a tecnologia fotovoltaica como uma tecnologia com risco. Ela não tem elevado risco. Mas, se usada com equipamentos adequados, ela vai ter risco sim. Se nós usarmos certo, vai ter muito baixo risco. Esse cuidado nós temos que ter para que a população geral está chegando em todas as casas com gente despreparada, com leigos que não conhecem quase nada de eletricidade, e mesmo eles operando inadequadamente, não pode gerar fogo. Porque ele vai culpar nós, e não ele que atuou errado. Então nós temos que trabalhar com redundância a isso. Essa é a mensagem que eu deixo, e eu sei que está todo mundo imbuído nesse caminho, e é bom nós divulgarmos as informações para que todo mundo faça um pouquinho e a gente consiga trabalhar para tornar mais seguro nossos sistemas. Tá bom? Obrigado.